Alô, alô, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí sobrevivendo essa quarentena? Eu sou o Denner e vou ajudar vocês com uma parte de literatura. Então, tipo, para começar, eu sei que vocês já viram alguma coisa sobre a Odisseia, então hoje a gente vai falar sobre os poemas homéricos. A gente vai começar falando um pouco sobre a Ilíada, um pouco sobre o contexto geral, a Ilíada, e eu vou retomar um pouco a Odisseia e falar um pouco mais sobre a parte estrutural também. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar a apresentação aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de poemas homéricos, a gente está falando principalmente dessas duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Primeiro, quem foi Homero? Homero era um poeta cego, um aedo, que era, na verdade, um poeta que ele ia de cidade em cidade, era visto como uma figura muito humilde e cega, ia cantando esses poemas que contavam um pouco da história de grandes heróis gregos. Entre os dois textos deles que chegaram para a gente foi a Ilíada e a Odisseia, e é tido como os primeiros textos da literatura ocidental branca, que veio a partir da Grécia Antiga. O Homero ele fazia toda essa ação de forma oral, então ele se encaixava dentro do que a gente chama de tradição oral. Esses poemas, esses longos poemas, eles eram transmitidos de forma oral e comunitária, então era de um para o outro que ia contando as histórias desse poeta. Se Homero existiu ou não é uma questão ainda aberta. Algumas pessoas dizem que os poemas existiam, mas circulavam de forma comunitária, que não existia um único poeta, e alguns dizem que era um poeta só. A gente sabe o quê? Que foi de forma oral, porque você tem ali algumas repetições, algumas contradições, algumas marcas que ao longo do texto que apontam na direção de que era uma marca oral. Então, tipo, por exemplo, toda vez que amanhecia em seus poemas, ele dizia a aurora de rosas deles chegava. Ou, por exemplo, outra forma muito comum dele de tipo, colocar algumas repetições era que palavra passaste pela barreira dos teus dentes, que era uma forma muito poética de dizer que você está falando merda. Mas o que a gente conhece é que são 27 mil versos entre a Ilíada e a Odisseia, são 17 mil versos na Ilíada e 500 versos na Odisseia. Todos eles eram compostos em hexâmetros, que são 6 petilábicos por verso. Então é uma obra gigantesca. E a gente sabe que esse texto ele passa para a tradição escrita a partir do estabelecimento do alfabeto grego no século 8 a.C. Então, a escrita da Ilíada e da Odisseia é tida como século 8, não porque elas foram escritas no século 8, mas porque é ali que se estabelece o alfabeto grego. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a Ilíada. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, elas vão ter um momento histórico que vai um pouco balizar essas duas obras, que é a Guerra de Troia. A gente geralmente tem a Ilíada como o primeiro texto, não necessariamente porque ele foi escrito primeiro, porque, como eu falei, a gente não tem como recuperar isso, mas porque ele veio antes, numa ordem cronológica. Então vamos lá. Um pouco sobre a Guerra de Troia. Uma forma de se falar Troia em grego era Ilion, daí o nome Ilíada, que seria a Guerra de Troia. É interessante destacar que o texto da Ilíada ele não vai falar sobre a Guerra de Troia. Ele vai falar sobre um acontecimento, sobre uma disputa que acontece durante a Guerra de Troia. Um pouco, tá ligado esse filme 1917, que saiu agora, com o Oscar? Ele se passa na Primeira Guerra, mas ele não vai falar sobre a Primeira Guerra, do começo, do meio, do fim da Primeira Guerra. Vai contar uma história que se passa dentro da Primeira Guerra. É mais ou menos o mesmo esquema. Então, tipo, Troia foi essa cidade, uma grande cidade, cercada por muralhas, com muita gente, um comércio bem ativo, que ficava no norte da Turquia. E provavelmente a Guerra de Troia, segundo as escavações arqueológicas, apontam para que ela tenha ocorrido no século XII a.C. E foi uma guerra que durou 10 anos. Os acontecimentos que vão ser discutidos na Ilíada se passaram nos últimos 2 meses ali da Guerra de Troia. E qual foi o motivo da Guerra de Troia? A Guerra de Troia ela se dá pelo rapto de Helena. Helena era tida como a mulher mais bela da Grécia. E Paris, irmão de Heitor, que era o rei de Troia, ao ser recebido em Menelau, que era o marido de Helena, recebido numa dessas festas que eles davam entre si, ele vai sequestrar Helena e levar ela para Troia. E é aí que vai se disparar a Guerra de Troia, porque Menelau vai pedir ajuda do irmão, Agamenon,
tido como o Átrida, como ele era conhecido, que era um grande rei dos gregos, para chamar todos os seus aliados para ir à guerra contra Troia, para recuperar a mulher e se vingar da honra ofendida. Por que Paris sequestra a Helena? Tipo, acho que, sei lá, o cara levou a sério demais aquela ideia do eu vou roubar essa mulher pra mim, tá ligado? Mas o que se tem é um mito que se chama de julgamento de Paris, em que Hera, Afrodite e Atenas estavam disputando para ver qual seria a deusa mais bela. Zeus, para tirar o dele da reta, falou: então, peraí, vamos chamar um humano, e um humano que já provou o seu valor em outras lendas, em outros momentos, e esse humano vai decidir qual das três é a mais bela. As deusas e os deuses, dentro da mitologia grega, eles eram semelhantes aos humanos. Então, eles tinham suas virtudes e tinham seus defeitos. Dessa forma, todas as deusas vão, de alguma maneira, tentar subornar o Paris. Então, tipo, Atenas vai oferecer habilidade em combate e inteligência, Hera vai oferecer domínios de terra na Ásia e na Europa, e Afrodite vai oferecer a mulher mais bela da Terra, que na época é Helena. Então, por isso, o Paris acaba escolhendo Afrodite como a deusa mais bela nesse julgamento. E assim, acredita-se que Afrodite teria ajudado Paris a sequestrar Helena durante esse banquete na casa de Menelau. Isso vai se dar como motivo disparador para a guerra. Vai se dar o motivo para que gregos e troianos vão à guerra. A Ilíada, todos os textos tidos como épico de Homero, eles vão ter uma abertura que vai ser o que a gente chama de invocação. Eles vão pedir para os deuses e para as musas inspiração para poder contar aquela história, narrar aquele feito das grandes pessoas, dos seus grandes heróis. Então, a Ilíada ela vai começar no que a gente chama de in medias res. Como eu falei, ela não vai contar a história inteira de Troia. Ela vai contar um acontecimento que acontece nos últimos meses da Guerra de Troia. O que significa começar em medias res? Ele vai começar no meio da ação, ele vai começar quando as coisas já estão se desenrolando. E a Ilíada ela abre da seguinte forma: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pélida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presas para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Então, nessa evocação, você tem, além de pedir para a deusa, canta ao deus a cólera de Aquiles, é como se a deusa falasse através do Aedo, do poeta, ele vai narrar, ele vai um pouco resumir tudo o que vai acontecer nessa narrativa. Então, o que é a Ilíada? Ela é uma disputa, um atrito, um desentendimento que acontece entre o Átrida, o Agamenon, um dos reis dos gregos, e o Aquiles, que era o maior herói grego. Por que se dá essa disputa? Durante o caminho até Troia, os gregos não foram simplesmente, tipo, vamos aí. Eles foram e eles iam saqueando e atacando e estuprando as mulheres e as pessoas das vilas que não eram aliadas que passaram por esse caminho. Uma dessas mulheres que é sequestrada, que é raptada, é filha de um sacerdote do templo de Apolo. O sacerdote desse templo de Apolo vai até as tropas gregas conversar com Agamenon, que foi quem sequestrou essa filha dele, e oferece alguns tesouros em troca de uma espécie de resgate pela filha. O Agamenon vai se recusar a devolver a filha, então Apolo vai lançar uma peste entre os soldados gregos por ter desrespeitado o seu sacerdote. Isso vai causar uma disputa entre o Aquiles e o Agamenon, porque o Agamenon se recusa a devolver a filha do sacerdote. O Aquiles então se enfurece com o Agamenon e se retira da guerra. Só que como ele era o maior guerreiro grego, ele era um guerreiro muito valoroso, isso vai começar a fazer com que os gregos comecem a perder a guerra de Troia. Eles vão começar a ter muitas baixas, tanto pela peste, quanto por começar a perder a guerra em combate, pela falta desse líder militar que é o Aquiles. O que vai acontecer durante boa parte do texto? O Agamenon vai se arrepender quando ele vê que os gregos começaram a perder, vai aceitar o resgate, vai devolver a filha, vai tentar comprar o Aquiles, e o Aquiles, com a sua fúria, com a sua ira, se recusa. Ele fala, não vou voltar, não vou, não quero, foda-se.
que vai acontecer para o Aquiles voltar? O assassinato do Patroclo. O Patroclo, ele é tido como um primo, um amigo, mas alguém que, não se sabe muito certo, mas foi alguém que cresceu junto com o Aquiles. Eles cresceram na mesma casa, na verdade o Patroclo é um exilado na casa do pai de Aquiles e eles vão crescer juntos. E essa relação vai se criar uma amizade profunda e muito significativa. E as leituras mais contemporâneas destacam ela um elemento romântico e sexual. O que acontece? Com a saída do Aquiles da guerra, o Patroclo vai até o Aquiles e vai pedir a sua armadura emprestada. Tipo, mano, já que você não vai pra luta, então me empresta essas paradas aí que eu vou lá. Quando o Patroclo vai à guerra vestido com a armadura do Aquiles, ele vai ser assassinado pelo Heitor, o rei dos troianos. Porque, tipo, os gregos estavam perdendo, com Aquiles não podia deixar que o Aquiles voltasse para a guerra. Então o Heitor vai lá e assassina o Patroclo achando que era o Aquiles. Na hora que ele vê que não era o Aquiles, ele olha e fala: fudeu, parceiro. O Aquiles está vivo e ele vai arregaçar. E é exatamente o que acontece. O Aquiles se enfurece com o assassinato do Patroclo e decide voltar à guerra. O Aquiles, então, ele vai desafiar o Heitor para um combate e vai exterminar, ele vai matar o Heitor nesse combate. Não satisfeito com isso, ele ainda vai amarrar o corpo do Heitor na sua carroça e vai dar voltas na cidade de Troia durante 7 dias, mutilando o corpo do cadáver do Heitor. Isso, dentro da cultura grega, na verdade, dentro de todas as culturas, se a gente for pensar na situação atual, em que a gente vê as pessoas morrendo pela Covid-19 e não podendo enterrar os seus mortos, isso já é uma situação extremamente dolorosa. Isso também acontecia na Grécia Antiga, na Grécia Clássica. Então, ele faz aquilo como uma forma de se vingar e de botar para fora toda essa ira dele. Ao final do 7º dia, ele vai devolver o corpo do Heitor para o pai dele, para o pai de Heitor, vai devolver o corpo de Heitor para Troia. E então, a história se encerra. A ideia se encerra quando o Aquiles, depois de ter vingado a morte do Patroclo, devolve o corpo de Heitor. Como eu falei, ele não vai narrar toda a história de Troia, então ele não vai contar o final de Troia. A história se encerra quando ele devolve o corpo de Heitor, mas a gente consegue localizar exatamente nos últimos meses da Guerra de Troia pela morte do Heitor, que era o rei de Troia. Então, se você estava dormindo na aula, mano, acorda. Que essa é a parada, é isso que geralmente vai cair nos vestibulares. Toda a história da Ilíada e também, em certa medida, da Odisseia, ela vai se desenvolver em 2 planos. Então existe o plano físico, que são os planos dos heróis, que é o plano do terreno, do que realmente está acontecendo, e o plano do mítico. Toda a sociedade grega, ela se organizava em torno do mito. Ela era o que a gente chama de uma cultura circular. Porque dentro dela, tudo se explicava. Então, tipo, por que o trovão caiu? Porra, Zeus tá putaço hoje. Por que eu me apaixonei? Ah, fui flechado por Eros. Por que essa pessoa é bela? Ah, porque ela foi abençoada por Afrodite. Então, tudo no mundo deles não há espaço para dúvida. Não havia filosofia ainda. Então, tudo era respondido por esse caráter mítico. Então, os deuses eles tinham uma função de responder a tudo que acontecia no plano do físico. Então, o mesmo vai se acontecer durante a Guerra de Troia. Durante a leitura desse grande poema, a gente percebe que alguns deuses são a favor dos troianos, alguns deuses são a favor dos gregos, e mesmo os deuses disputam isso. O único deus que está acima dos deuses, aparentemente, é Zeus. Zeus é o deus dos deuses e é ele que vai organizar as coisas como elas têm que ser. Algumas leituras ainda colocam acima de Zeus o destino. Porque em alguns momentos Zeus dialoga com o destino e o que a gente percebe é que Zeus ele consegue visualizar o destino, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não tem poder para alterar o destino. Quem tá ligado, quem já jogou God of War 2 tá ligado como é que é. Então, o Zeus ele vai ser uma espécie de gerente, ele vai ser a pessoa que vai organizar para que o plano físico aconteça de acordo com o que é traçado pelo destino. Então, tipo, essa é uma parte muito importante de toda a organização social grega.
a relação com os deuses e como tudo tem uma explicação dentro desse plano mítico, como tudo tem o seu caráter explicado pelo mito. Isso também vai levar que o texto, embora as personagens falem por si só, ou seja, o narrador não vai fazer esses comentários morais, ele vai deixar que cada personagem fale por si, se apresente, ali a gente tem um conjunto de normas de convivência social. Então, nesse texto, na Ilíada, e na Odisseia também, mas em especial na Ilíada, você vai ter como você pesca, como você tem que tratar os mais velhos, como que você deve atuar em combate, como que você tem uma morte valorosa, como que você tem uma morte indigna, o que deve ser feito com o corpo no funeral, como que deve ser feito todo o ritual da morte. Então você tem uma série de normas de convívio social. Então a Ilíada, ela além de trazer já em si esse contato com o mítico, ela também vai ser para os gregos um manual de convívio social, de como as coisas devem acontecer. Então, por isso que é um texto tão importante para os gregos. Se a gente for pensar em um julgamento moral que talvez tenha na Ilíada, é como mostra na abertura, a cólera de Aquiles, essa desmedida dessa ira dele, dessa fúria dele, que acaba acarretando na morte de muitas pessoas. Então talvez esse seja um pequeno julgamento moral que a gente tem ali. Mas o interessante é pensar isso, nessa circularidade, de como essa cultura ela é fechada em si mesma, ela não tem espaço para dúvidas, para questionamentos. Coisa que vai começar a se alterar com as tragédias gregas que vêm em seguida e vai se abrir de vez com o advento da filosofia, com os textos platônicos. E aí sim a dúvida já começa a surgir, os questionamentos sobre o mundo que cerca e sobre a natureza dos deuses e das deusas vai começar a ser questionado. Nesse primeiro momento da Ilíada e da Odisseia, tudo gira dentro de uma circularidade de uma sociedade que se explica a si mesma através do mito. Então vamos lá. O segundo livro de Homero, a Odisseia. A Odisseia ela vai abrir da seguinte forma. Como eu falei, todo o texto épico de Homero, e na verdade todo o texto épico por si, vai começar com essa invocação, em uma espécie de resumo do que vai ser contado nessa narrativa. Então ele abre assim, ó. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois de que Troia destruiu a cidade sagrada. Muitos foram os povos cuja cidade observou, cujos espíritos conheceu. E foram muitos no mar os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros à sua casa. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não, pereceram devido à sua loucura, insensatos, que lhes devoraram o gado de Hyperion, o sol, e assim lhes negou Deus o dia do retorno. Dessa coisa fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Então, como a gente pode ver, você tem a invocação da musa, que vai ser aquela que, por quem vai usar o aedo, vai usar o poeta para falar, já que a inspiração sempre vem do campo do mítico, do campo das lendas dos deuses e deusas, e o poeta ele vai ser só alguém que vai executar ali essa narrativa. Então, qual que é o eixo central da Odisseia? Odisseia significa as aventuras de Odisseu. Então a gente vai ter Odisseu ou Ulisses. Odisseu e Ulisses são a mesma personagem, são duas traduções do mesmo nome grego. Ulisses foi a tradução latina, né, desse nome grego, e o Odisseu é a outra tradução que ficou pra gente. Então sempre que falar Ulisses e Odisseu é a mesma pessoa. A característica do Odisseu, como ele fala aqui, o homem astuto que tanto vagueou. É a sua inteligência, a sua malandragem. Ele tem uma sagacidade, uma habilidade de enrolar, de conseguir fazer uma certa engenhosidade para sempre conseguir tirar o melhor de cada situação. Odisseu ele era o rei de Ítaca. Ele tenta ali, antes de ser convocado para a guerra, ele tenta fugir um pouco, fazer uma tramóia ali, usando sua malandragem, sua sagacidade monstra. Mas ele vai acabar indo à guerra ao lado de Agamenon. E vai deixar suas terras Ítaca aos cuidados da sua esposa Penélope e do seu filho Telêmaco, que na época, quando ele sai para a guerra, era apenas uma criança. E toda a aventura da Odisseia, a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco sobre a estrutura, ela não se dá numa estrutura linear, como a Ilíada. A Ilíada, uma coisa vai acontecendo depois da outra. É uma narrativa linear.
Na Odisseia, não. A estrutura ela já é um pouco quebrada. Então, mas a história em si vai contar da volta do Odisseu para casa depois da Guerra de Troia. Então, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, como eu falei, o foco não é a Guerra de Troia, embora aconteça em torno dela. A Ilíada se dá nos 2 últimos meses da Guerra de Troia, e a gente tem um salto para o próximo livro, que já se dá depois, durante a volta. Então, a Troia caiu. Se sabe por outros textos que foi Odisseu que teve a ideia do famoso cavalo de Troia. Então, tipo, aí fica um exemplo dessa inteligência, dessa malandragem dele. Ele vai ser um engenheiro, vai ser o arquiteto desse plano do cavalo de Troia que vai por fim à guerra. E na sua volta, algumas coisas acontecem e é isso que é narrado na Odisseia. Enquanto isso, Penélope, sua esposa, que ficou tomando conta das terras de Ítaca, junto com o filho Telêmaco, passa a ser assediada por 108 pretendentes. Por quê? Porque o Odisseu não voltava para casa, começaram a achar que ele estava morto, o pai dela começa a pressionar, tipo, olha, você vai casar de novo. E ela tem uma ideia, então ela não quer se casar, ela acredita que o Odisseu está vivo. Esses 108 pretendentes continuam a assediar ela, porque querem casar com ela e assim se apropriarem das terras de Ítaca, se apropriarem do reinado de que era de Odisseu. E a Penélope ela vai ter uma ideia que é de costurar um sudário. O sudário é uma espécie de manta que envolve o corpo de um morto. E aí, só que qual que é a sacada dela? Durante o dia inteiro ela tece esse sudário na presença dos pretendentes e fala que ao terminar o sudário ela vai escolher com quem ela vai se casar. E à noite ela vai e despia esse sudário. Então se torna uma coisa infinita, porque de dia ela tece e de noite ela destece. Que mostra também ali uma certa engenhosidade dela, essa malandragem também na esposa de Odisseu na Penélope. Como eu falei, a Odisseia ela não é um texto linear e ela vai abrir os primeiros 5 contos vai ser em torno do Telêmaco, que é o filho de Odisseu e da Penélope. O Telêmaco, quando ele começa a narrar a Odisseia, já se passaram os 10 anos da guerra, ele já não é mais uma criança, ele começa a entrar numa certa adolescência e começa a ter que lidar com algumas questões. Tipo, por exemplo, esses 108 homens assediando a mãe, querendo tomar conta das suas terras, querendo se apropriar do seu reinado. E uma coisa, dizia a tradição da Grécia clássica que você precisaria receber todos que chegassem na sua casa. Então, esses 108 pretendentes, eles estão o tempo todo ali na casa, que era do Odisseu, da Penélope e do Telêmaco, e estão devorando todas as comidas, todos os mantimentos, todas as riquezas do reinado, enquanto Odisseu não volta, enquanto Penélope não decide com quem vai se casar. E o Homero ele tem uma sacada, uma estratégia do enredo muito interessante na Odisseia, que é, no começo, nessa abertura da Odisseia, ele nos conta a história de Clitemnestra. Quem era Clitemnestra? Tá ligado? Lembra do Agamenon? Um dos caras envolvidos na treta da Ilíada? Então, a Clitemnestra, ela era a esposa do Agamenon. O que acontece? Quando Agamenon termina a Guerra de Troia, ele volta para a Grécia, ele descobre que Clitemnestra traía ele com o primo. E a Clitemnestra vai assassinar o Agamenon. Por que o Homero nos conta essa história no começo? Para deixar a gente sempre sobre uma tensão. O que vai acontecer? O que vai fazer a Penélope? Será que ela vai se manter fiel ao Odisseu até o final da história? Será que ela vai acabar abrindo mão de todo o reinado do Odisseu? Será que quando o Odisseu voltar, ela vai assassinar ele em troca de um outro pretendente, como a Clitemnestra? Então, você vê que ali o Homero ele já começa a enrolar a gente numa estratégia narrativa para prender a nossa atenção e deixar a gente um pouco desconcertado. Como eu falei, mais uma vez, a Odisseia não se dá numa estrutura linear diferente da Ilíada, e os 5 primeiros contos é narrado a partir da perspectiva do Telêmaco, o filho de Odisseu, que vai contar sobre toda essa questão da mãe, das terras, dos pretendentes. Só no canto 5 a gente vai ter a aparição do Odisseu, que está na ilha de Calipso. Calipso é uma entidade divina. É interessante notar que o nome Calipso significa aquela que é coberta, aquela que esconde. Então, tipo, a ilha de Calipso é essa ilha que vai esconder ele por muito tempo. E o Odisseu, então, está ali preso nessa ilha. E
há muito tempo, a gente não sabe há quanto tempo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que ele saiu da guerra de Troia e ficou ali naquela ilha, a gente não sabe por quanto tempo. Por interferência de Atenas, que vai rogar a Zeus para que liberte Odisseu, ele vai ser liberado. Calipso ainda tenta seduzir o Odisseu, porque enquanto Penélope estava lá toda a casa se guardando, o Odisseu, por onde ele passou o rodo. E ele ficou ali com a Calipso e ele tinha relações com ela e tinha alimento, ele viveu numa ilha muito farta. A Calipso, inclusive, oferece a imortalidade para ele se tornar uma espécie de semideus. E no canto quinto a gente tem a decisão do Odisseu, que ele diz que não, que ele vai voltar para casa dele, que ele vai voltar para a esposa dele, para as terras dele. E ele acaba saindo da ilha de Calipso e chega na terra dos Peácios. Ali ele se apresenta como Odisseu, o rei de Ítaca, é muito bem recebido, de acordo com as normas sociais clássicas, e é ali que ele vai começar a contar a sua história. Então é só depois do canto quinto que a gente vai começar a saber o que aconteceu com Odisseu para ele estar tanto tempo longe de casa assim. A gente já viu a aflição do filho, a aflição da esposa, e a gente agora vai começar a entender o que aconteceu com Odisseu. E ele conta nesse banquete com os Peácios. A treta com Odisseu começa. Na verdade, ele já vai passando por várias desventuras, por vários atritos, várias tretas que vai acontecendo com ele desde o começo. Ele passa por uma ilha de sereias, onde ele se amarra no mastro, fala, não, eu quero ouvir esse canto, então homens, coloquem algas no ouvido, eu vou lá me amarrar no mastro, e assim eu não vou ser seduzido pela sereia. Tem tudo mostrando a sagacidade e essa ingenuidade do Odisseu. O que vai descarregar um pouco a volta dele para casa é quando ele é preso na ilha do Ciclope. Ele é preso nessa ilha de Ciclopes e acaba parando dentro da casa de um deles e fica preso lá. E ele elabora um plano, então, para sair dali com os seus homens. Ele vai pegar uma tora, vai esquentar essa tora na fogueira enquanto o Ciclope está distraído e vai furar o olho do Ciclope sem ele perceber. O Ciclope começa a gritar de dor, começa enfurecido a perguntar quem me feriu, quem me feriu. E o Odisseu ali, com a sua malandragem, com a sua sagacidade, diz, meu nome é ninguém, eu sou ninguém. O Ciclope então abre a sua caverna, o Odisseu consegue fugir e o Ciclope começa a gritar, ninguém me feriu, ninguém me feriu, ninguém furou meu olho. E aí os outros Ciclope falou, mano tá na Disney então, né, mano? Se ninguém feriu, então tipo, por que ele tá gritando? E então o Odisseu consegue fugir e caçar o barco com as suas tropas. O que acontece? Quando o Odisseu toma o barco, ele vai revelar o seu nome. Ele vai dizer que ele é Odisseu. Por que ele faz isso? Isso tem muito sobre a questão de uma moral. É a moral do herói, do herói grego, daquele homem superior aos outros seres. Porque se na Ilíada os deuses se dividiam e você não tinha muito bem o julgamento moral, na Odisseia isso vai ficar bem claro que a maioria dos deuses está a favor de Odisseu, que ele é o justo nessa situação, e que os pretendentes seriam esses parasitas, deviam ser um julgamento moral negativo. Então, seguindo esse caminho do herói, esse exemplo moral do bom herói, ele vai revelar o seu nome, ele vai assumir que foi ele, Odisseu, que feriu o Ciclope. Isso vai abrir precedente para quê? O Ciclope, dentro da mitologia grega, ele é filho de Poseidon, o deus dos mares. O Ciclope, então, vai pedir a intervenção de Poseidon. Tipo, papai, me ajuda, socorro! E aí, o Poseidon se enfurece pelo Odisseu ter cegado o seu filho e vai começar a atormentar essa volta do Odisseu. Então, ele vai lançar monstros marinhos, redemoinhos, tempestades, ilhas demoníacas, tudo no caminho do Odisseu para impedir que ele volte para casa. E até durante todo esse caminho ele vai acabar terminando na ilha de Calipso, que é onde a gente comentou que é onde ele vai passar a maior parte do tempo, algo em torno de 7 a 8 anos ali nessa ilha com a Calipso. O que vai acontecer? Depois ele
de Odisseu narrar essas histórias aos pedaços, então a gente começa a descobrir, a gente descobre o que aconteceu, a gente entende o que aconteceu, o que é uma questão muito interessante dessa narrativa, porque quando o Odisseu chega à Terra dos Peáceos, depois de ficar na ilha de Calipso, todos aqueles que estavam voltando com ele já morreram durante todas as armadilhas de Odisseu. Ele é o único que sobra. Então, ao contar essa história, ele vai trazer esse elemento do fantástico, do Ciclopes, das sereias, mas ele é o único que vivenciou aquilo. Então, é muito interessante como o Homero organiza isso na estrutura do texto. Então, ele vai sair da Terra dos Peáceos e vai finalmente retornar a Ítaca. Só que ele não pode chegar ali no meio de 108 pretendentes que estão devorando a terra dele e se apresentar. Então, você tem a marca, mais uma vez, da sagacidade, da inteligência do Odisseu. O que ele vai fazer? Ele vai se vestir como um mendigo e vai voltar a Ítaca vestido em traje de mendigo. E aí, ele vai se apresentar, ele vai ser recebido, de acordo com as normas, de novo, essas normas sociais gregas, ele vai ser recebido. Os pretendentes vão um pouco tirar uma cara dele, falar que ele fede muito, que ele está sujo. A Penélope vai ser mais caridosa e vai pedir para uma escrava, para uma serva, lavar os pés dele, como era a tradição. Nesse momento da lavagem dos pés, vai acontecer um episódio que ficou conhecido como a cicatriz de Ulisses. O que acontece? Quando essa serva vai lavar a perna de Ulisses, ela reconhece uma cicatriz na perna dele. E aí o que acontece? Existe um corte nessa cena e vem uma narrativa comprida sobre como ele conseguiu aquela narrativa. E esse episódio ficou muito marcado dentro da tradição literária do porquê. Você, dentro do canto homérico, da organização grega, como eu falei, de uma cultura circular, você não tem espaço para mistério. Então ele precisa voltar. Desde a infância ele vai contar ali como o Odisseu foi caçar com o pai numa visita à casa dos primos, ele acabou sendo ferido por um javali e conseguiu aquela cicatriz. É um flashback, que a gente pode chamar de um flashback bem comprido, porque dentro dessa cultura não tem espaço. Então, tanto a Ilíada quanto a Odisseia é como se a gente estivesse vendo um quadro em que a luz é totalmente jogada em cima e não tem espaço para nenhuma sombra. Tudo precisa ser explicado, tudo precisa ter a sua organização, tudo tem o seu motivo e a sua razão. Dentro dessa cultura mítica, tudo é explicado pelos deuses, por essa interferência ali. Então, essa escrava reconhece ele, o Ulisses é um fofo, ele pega ela pelo pescoço, estrangula ela e fala que se ela abrir a boca ele vai matar ela também, que as paradas eram assim. E a única pessoa para quem ele vai se revelar, na verdade, é pro filho, Telema, porque ele vai precisar da ajuda do filho para se vingar dos pretendentes. E vai também se revelar, já perto do final, a um soldado ali que ficou na casa e que era um soldado muito fiel a ele. Então esses três, o Telêmaco, o Odisseu, eles, durante o banquete, acontece um momento da peripécia, da reviravolta completa, em que o Odisseu vai se mostrar, ele sai, ele tira a roupa dos mendigos, ele se mostra, e aí é pouca ideia pra talarica, é flechada no olho, é facão no baço, é baixada na cabeça, é uma sequência bem comprida, assim, só de mutilação, e arranca-pé, e dedo no olho, puxar a língua pra fora, corta no facão, ele e o filho dele, mostrando essa retaliação aos pretendentes. Ele destrói a maioria deles, alguns ainda conseguem fugir, e aí então ele volta a Penélope, ele retoma o seu reinado de Ítaca, o seu filho participa dessa guerra, fazendo esse salto da juventude para se transformar num homem adulto, num guerreiro, num combatente como o pai, nesse combate contra os pretendentes. E o que vai acontecer é que no momento final existe uma tentativa de vingança por parte dos pretendentes. Eles vão se organizar entre casas aliadas para atacar o Odisseu. E nesse momento acontece uma estrutura que dentro dos textos clássicos, tanto da tragédia quanto da epopeia, a gente chama de Deus ex machina, que é Deus atuando. Então, quando eles vão atacar, Zeus manda um trovão e fala: parou a putaria, acabou, vocês vão para casa, deixa o Odisseu aí, não quero que ninguém se meta, e acabou a parada, acabou a treta, circulando, acabou. Então,
esse recurso ali pacifica, a história se encerra. Todo mundo tem um preferido, né? Eu falei muito mais da Odisseia, porque a Odisseia todo mundo tem o seu melhor, né? Odisseia, a rainha e Ilíada Nadinha. Então vamos ver. O primeiro texto que chegou para a gente de teoria literária que a gente tem é a Poética do Aristóteles. E ali ele vai comentar um pouco sobre qual que é a estrutura desse conto, desse poema épico, também que pode ser chamado de epopeia. Poema épico e epopeia é a mesma coisa. E, na verdade, nesse texto, o Aristóteles vai falar um pouco mais sobre as tragédias, sobre o teatro, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas eu achei interessante trazer o que ele comenta sobre os textos do Homero. Então, ele vai dizer que, dentro da organização grega, existem três tipos de textos, três tipos de poemas. Os poemas épicos, que são essas grandes narrativas sobre os heróis, sobre pessoas superiores, que vai contar os grandes feitos, que podem se descobrir durante alguns dias, vários dias. No caso da Odisseia, vários anos. Os poemas líricos, que serão algo mais próximo do que a gente chamaria de poesia, que tem essa marca mais de um uso objetivo, de uma marca mais sentimental, mais emocional. E os poemas dramáticos, que seriam textos para o teatro. E aí, dentro dos dramáticos, se separando em tragédia e comédia, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, quais seriam as características essenciais do poema épico? Ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, como a gente falou, a estrutura da Ilíada ela é uma estrutura linear, e da Odisseia você já vê que ela já tem algumas reviravoltas, ela já tem começa aqui, depois volta para o passado, depois vai para o futuro. E isso marca também, interessante mostrar essa circularidade, que como a gente entende a história, a gente sempre entende a história como a gente olha para o passado, vê o que aconteceu, para que não se repita de novo, para que não aconteça. Dentro daquilo que eu falei da cultura circular, em que tudo é explicado pelos mitos, é como se o futuro já estivesse delimitado e ele vai ter só uma repetição do passado. Então, o que aconteceu antes vai acontecer de novo. E isso marca uma cisão entre o que a gente considera a marca de história. Né? Ele vai dizer também, exatamente nessa parte do começo do fim, que se a história é o texto do que aconteceu, a poesia, e principalmente a poesia épica, vai ser o texto daquilo que poderia ter acontecido. E isso marca duas coisas, duas visões diferentes de como a gente vê a história hoje em dia, de uma forma de sucessão de fatos, e como eles viam a história dentro dessa estrutura circular, onde o futuro sempre vai repetir o passado. O poema épico ele também vai precisar seguir uma relação de causalidade e necessidade, ou seja, é uma relação de causa e efeito. Então, isso aconteceu por causa disso. Aqui ele sai da guerra porque Agamenon se recusou a devolver a filha do escravo que ele tinha sequestrado. Então, você sempre tem uma causalidade. Agamenon sequestra a filha, aí você vai criar uma cisão do sacerdote de Apolo, Apolo vai jogar a peste vai levar. Então, tudo é encadeado numa relação de causalidade e necessidade. As coisas acontecem porque elas são necessárias e ela é uma causada pela ação que veio antes. Todo texto, na verdade, isso a gente pode trazer até para algumas coisas de hoje em dia. Ela precisa produzir catarse. Catarse seria simplificando bastante, essa movimentação, essa emoção, assim, que desloca a gente emocionalmente. Que na verdade é uma parada de hoje em dia. Tipo, se você assiste um filme e você tipo, não sente nada, você fala, tipo, que bosta, tá ligado? Mas é tipo o mesmo esquema. Então esse texto ele precisa produzir essa movimentação emocional. Ele precisa ter uma extensão moderada. O poema épico, diferente quando a gente vai ver a tragédia dentro do texto dramático, ela precisa acontecer em um dia só. Então tudo que acontece no poema trágico vai acontecer do nascer do sol ao pôr do sol. Diferente do poema épico. No poema épico, a gente viu que ele já pode ter uma distância de tempo muito grande. Por exemplo, igual de novo a Odisseia, que demora 7 anos ali na ilha de Calipso, e Odisseu narra aquele ponto. Só que dentro do texto, ele precisa ter uma extensão moderada, para que você consiga perceber as três partes, lembra? Começo, meio e fim. Então ele precisa ser um poema que, por mais comprido que seja, ele dá uma coesão. Você precisa ter como se você conseguisse, você precisa conseguir olhar a obra como um todo.
como eu falei no começo, a métrica, todo verso de um poema épico, ele vai ter 6 sílabos. É um pouco mais complexo, mas é como se tivesse 6 sílabas em cada verso. Deixa eu ver que depois, quando a gente for ver poesia, isso fica bem mais complexo. Mas pensa, um poema de 17 mil versos, todos esses versos feitos em 6 sílabos, é simplesmente magnífico. E o Aristóteles coloca ainda, ele vai dizer que isso, ele chega a mencionar um pouco que é um gosto pessoal dele, mas que precisa ter essa reviravolta. E aí, no caso, ele vai citar a Odisseia, que tem a reviravolta, que é o momento que você fala, caralho, que foda! Que é quando o Odisseu se revela, ele sai da roupa de mendigo e se revela como Odisseu. E aí, como eu falei, só pena que voa. Boa. Então, vocês vão receber também essa apresentação. E aqui eu deixei algumas coisas. Eu deixei uma entrevista com o professor André Malta, do Instituto de Letras Clássicas e Vernáculas, da Faculdade de Filosofia da USP. Ele tem 2 entrevistas a um programa Literatura Universal, que é um programa que passava na cultura. Uma sobre a Ilíada e a Odisseia, eu deixei essas entrevistas ali. Cada uma tem em torno de meia hora, então são entrevistas bem rapidinhas e bem dinâmicas. Tem uma fala, na verdade, de 5 a 6 minutos do professor Dante Galian, que é o professor do Instituto de História Social da USP também, que ele vai conversar um pouco sobre como a Odisseia já destaca alguns elementos da psicologia humana, do lado mais psicológico da Odisseia. E tem também um rap feito pelo Max B.O. e o DJ Babão, que foi todo um trabalho de pesquisa para a produção desse rap. Inclusive, depois tiveram vários trabalhos e teses sobre essa transposição de um poema épico para o rap, mas que é muito legal. É um rap bem comprido, de uns 20 a 28 minutos, mas tem uma pegada muito legal. O Max Bear e o DJ Babão. Então, todos esses textos estão aí como materiais complementares. E eu deixei também algumas questões sobre a Ilíada e a Odisseia. É só clicar em cima da apresentação que automaticamente já vai abrir para vocês responderem, ok? Então, gente, é isso. Se cuidem, fiquem bem nessa quarentena. Se vocês puderem ficar em casa, se vocês têm esse privilégio, fiquem em casa. Cuidem de vocês, cuidem dos seus. Não é para ficar que nem pelo louco pela cidade aí. A gente está num momento que é de todo mundo se cuidar. Então, cuidem dos seus próximos e mas vai passar por essa. Suave? Deixa os comentários aí, porque tem muito youtuber, né? Ó, deu certinho no tempo, 40 minutos. Moleque. Deixa os comentários aí, as dúvidas, pode me mandar no meu e-mail, qualquer coisa, ou deixar no comentário aí no YouTube, na página. A gente vai dando um jeito aí de se comunicar. Nem sugestões, eu pensei a aula dessa forma, a gente falar primeiro sobre as obras e depois comentar a parte estrutural, porque eu acho que são textos assim, tipo, eu pelo menos não conhecia, não tinha conhecimento deles até te contar na faculdade. Então eu achei que assim seria mais lógico. Mas dizem o que vocês acham, se vocês preferem que eu comente partes estruturais antes de comentar o texto, não. E, mais uma vez, se cuidem dos seus, cuidem dos nossos, e